agradecer a Maria Alice por todo o trabalho desenvolvido aqui no MAN, agradecer aos emprestadores que cederam peças muito importantes e valiosas para essa exposição, assim como a todos os apoiadores do museu, os conselheiros e todos os colaboradores que foram tão fundamentais para que essa exposição pudesse acontecer num momento tão delicado que a gente está passando, né, com essa pandemia e com todo esse contexto. Bom, e a gente vai fazer um bate-papo, né, Maria Alice, sobre a exposição, sobre o catálogo, mas eu também queria iniciar falando um pouco do contexto, né? A gente está agora, 2021, aqui no museu, antecipando as discussões sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, e essa exposição, Desafios da Modernidade, abre, né, esse momento reflexivo, justamente mostrando um lado muito pouco conhecido do modernismo brasileiro, um lado que a gente poderia brincar, se fosse um disco vinil, seria o lado B do modernismo, né, Maria Alice? Um lado que não estão aquelas grandes estrelas, né? Tarsila, Anitta, são, de fato, artistas que muitos deles não tiveram reconhecimento devido ainda, né? Estão tendo, acho que a partir dessa exposição, né, um reconhecimento público, e acho que a exposição que a Maria Alice fez da curadoria nos ajuda não só a ampliar nossas referências sobre o que é arte moderna, sobre o que a relação com a arquitetura, a relação com o design, que também foi ainda muito pouco explorada pela bibliografia, pela historiografia, e acho que essa mostra também traz uma contribuição de chamar a atenção para um trabalho da Regina Gomide, que também, há 100 anos, está um pouco escanteado, né? Assim, assim, porque o Antônio Gomide e o John Grass tiveram um reconhecimento maior do que a Regina Gomide. Acho que os dois, por participarem da Semana de 22, acabaram, né, e também pela natureza do trabalho deles, porque faziam pinturas, a Regina ficou como uma artista que não era nem vista como artista, né, Regina? Ela era vista como uma artesã, né, ou como uma empreendedora, depois que faz a fábrica. Você podia começar falando, então, disso, a gente bate um papo sobre essa sombra que ficou no legado dela. Na realidade, boa tarde, em primeiro lugar, e eu fico feliz de vocês terem enfrentado essa tarde fria, né? E vindo até aqui. Eu também tive um prazer grande em ver o catálogo, que estou tomando conhecimento dele agora, embora tenha trabalhado junto para a produção, mas é diferente a gente pegar na mão e ter esse prazer, né, de ver uma realização tão bem documentada. Sobre o que o Cauê estava comentando, de fato, eu acho até, sabe, Cauê, que esta sombra, como você disse, que recaiu especialmente sobre a Regina, diz bem do preconceito e da resistência que havia à verdadeira modernidade, porque eles introduziram móveis, todo equipamento doméstico, de maneira que eles propuseram um novo modo de viver. E é esse novo modo de viver que sofria resistência por parte até dos próprios modernistas, que não compreenderam, num primeiro momento, a importância disso. Tanto é que tem uma coisa muito, que é um ponto assim, que até hoje permaneceu assim, questionado, que foi por que a Regina não participou da Semana de Arte Moderna. Eu digo isso porque o casal, o John Grass e Regina, haviam casado
nos anos de 1920, no ano de 20. E logo depois eles fizeram uma exposição aqui em São Paulo, e essa exposição foi vista por alguns modernistas, inclusive foi a partir dessa exposição que o Oswald convidou o John Grass para participar da Semana de 22. Quer dizer, ele conheceu o John Grass porque ele foi visitar essa exposição. Ficou, assim, muito impactado, inclusive, naquele modo impetuoso, né, do Oswald, ele adquiriu imediatamente uma pintura do John Grass. E, pasmem, pagou a pintura com um terreno, porque ele tinha tantos terrenos que ele pôde pagar essa pintura com um terreno. Esses terrenos vinham do pai dele, né? Era um terreno em Pinheiros. Na época, claro, não era valorizado nem por sombras como é hoje, mas, de todo modo, esse terreno foi, anos depois, utilizado pelo próprio John Grass para construir sua casa. E, então, nesta ocasião, dessa primeira exposição, o Oswald viu também a obra da Regina. Você tinha me dito que na sua pesquisa você viu que foi anunciada a participação dos três, né, na Semana de 22. Foi anunciado em jornal, inclusive. E acontece que depois ficou uma dúvida, porque naquele desenho que foi feito pelo Ian de Almeida Prado, ele fez um desenho a pedido da Aracy, assim, tipo, quem estava, a localização dos participantes no saguão do Teatro Municipal, onde foram colocadas os suportes das obras. E ele, inclusive, indica o John Grass e Regina. Mas depois, como essa dúvida ainda persistia, a Aracy, que conheceu a Regina e foi a ela indagar, afinal, você participou ou não? E a Regina disse a ela que não. Então, é uma coisa que denota, a meu ver, um certo preconceito mesmo, considerando, talvez, como disse o Cauê, um trabalho artesanal, um trabalho não de arte, né? E, por isso, achou-se que não era importante ter, na Semana de Arte Moderna, não percebendo que exatamente isto que iria constituir a grande mudança, que é essa casa, o lugar onde se mora, que não estaria mais naqueles padrões que vinham sendo considerados até então como elegantes, sinal de riqueza, que era ter o espelho dourado, o lustre de cristal, tudo isto, os móveis, a maneira dos Luizes, tudo isso desapareceria quando entrou o design moderno, né? Então, eles não tiveram visão disso, eles não tiveram a compreensão de que este aspecto, que seria a arquitetura de interiores e todo aquilo que se usaria numa casa, é que constituíam verdadeiramente a vida moderna, né? E, então, eu acho que os próprios modernistas não entendiam o alcance da obra da Regina. Foi só com Warszawski, com a Casa Modernista, que essa visão se consolida, né, de uma integração da arte com a arquitetura, de um projeto que ultrapassa o campo do artesão, do artesanal, e que vai, de fato, intervir na vida? Olha, eu achei que o Warszawski ele teve uma sensibilidade já muito
intelectual, se pode dizer, porque ele lançou uma casa, ele realmente soube usar publicitariamente aquilo, ele abriu a residência que ele tinha construído, já inteirinha mobiliada, com quadros nas paredes, que hoje você não tem um apartamento decorado, então, que é para vender o resto, para seduzir o comprador, mostrar como é possível montar aquele ambiente. Isso o Warchavchik já fez em 1930. Ele abre essa casa com todo o ambiente e, para esses ambientes, colaboraram os seus amigos que eram modernistas, inclusive o John Graz e a Regina, cedendo quadros, quem era pintor, ou, no caso da Regina, ela entrou com almofadas, que a gente vê, e uma belíssima colcha, que faz pandan, vamos dizer, faz contraponto a uma tela da Tarsila no quarto do casal. Maria Elise, a gente podia, só para continuar aqui o bate-papo, aproveitar essa deixa e falar um pouco dessa relação do trabalho de arte com o ambiente, porque as exposições, a gente tem poucas fotos, né, das exposições modernistas ali antes da casa, né, mas as poucas que tem mostram que a concepção da exposição era, de fato, uma concepção tradicional com obras modernas. Não existia uma expografia, digamos assim, que, de fato, dialogasse com aqueles trabalhos. A Casa Modernista talvez tenha sido o primeiro momento em que isso se consolida, ou o principal momento. Mas eu gostaria que você falasse, então, da concepção da exposição, da escolha das cores, do projeto tipográfico, porque, de fato, né, fazer uma exposição de arte, e ainda mais uma exposição com artes aplicadas, com design, sem levar em consideração um modo de expor, um ambiente também moderno, seria um contrassenso, e isso, de fato, demorou para que a primeira geração de modernistas conseguisse entender, né? Sim, e você diz como a gente criou essa expografia, exposição. Museografia, junto com o Pedro, que acho que é importante falar, do Pedro Mendes da Rocha. Nós tivemos aqui, como arquiteto que realizou o projeto expográfico, o Pedro Mendes da Rocha, com quem eu já trabalhei em outros projetos e tenho bastante afinidade com ele, então a gente chega a boas soluções. Eu quero agradecer mais uma vez ao próprio museu, porque você sabe que tudo isso foi realizado durante o ano passado, em que a gente nem podia sair de casa. Então, nós trocamos projetos de arquitetura e tudo virtualmente, né? Pelo computador e tal, o que sempre dificulta, né, o diálogo. Mas, finalmente, eu acho que o resultado foi muito bom e muito dentro daquilo que eu desejava, que era criar ambientes para que o público de hoje, que não conheceu esse mobiliário, nem conheceu toda essa pintura, esses tapetes e tudo mais que foi feito nesta época, chamou-se um estilo Art Deco, que é o primeiro estilo moderno que se pode dizer internacional. Então, esses ambientes trazem para o público uma vivência bastante aproximada do que seriam aquelas casas. E, mais do que isso, aquele vídeo que vocês veem ao final da exposição, ele justamente permite com que você entre, de certa forma, naqueles ambientes, né? A partir de fotografias de época, que, felizmente, o John Graz teve o bom senso, ou enfim, a visão, e solicitou a um fotógrafo que era recém-chegado da Itália, e é um bom fotógrafo, né, o Ugo Zanella, que documentasse uma série de projetos que ele havia realizado. Esse mesmo fotógrafo era usado pelo Warchavchik. Então, você vê que os dois, num certo momento
estavam bastante próximos, mas só que o Warchavchik, ele fez essa casa modernista com o mobiliário desenhado por ele, mas depois ele vai se dedicar, sobretudo, à arquitetura. Então, o John Graz é que vai ser o grande decorador, o artista decorador, como se dizia na França, durante a década de 30, né? E aqui, através dessas fotografias, vocês podem ter uma sensação do que era o espaço realizado por ele, que havia uma ideia de arte total. Por isso que eu acho que não adianta mostrar só o mobiliário, você tem que mostrar o mobiliário e também os quadros, e também luminárias e tapetes, e tudo isso que compunham o ambiente, né? Porque a ideia deles, e que vem da Europa, esse conceito, era justamente não deixar nada sem previamente ter desenhado, quer dizer, nada escapava ao desenho do John Graz, né? Tudo é projeto, e esse projeto tem que prever todas as necessidades da casa. E eu, como eu digo, o proprietário da casa praticamente não tinha vez, porque tudo, inclusive as luminárias que você vê das fotografias, são luminárias maravilhosas, com desenhos especiais. E aqui em São Paulo, as famílias, poucas famílias que aderiram a isso, que tinham, inclusive, recursos para pagar, eram famílias, quer dizer, queriam exclusividade, queriam um produto único. Então, isso resultou que nós temos praticamente uma coleção de protótipos. Quer dizer, aquele sofá, aquela poltrona... Feito, em sua maioria, pelos técnicos do Liceu. Sim, a maioria foram dessas peças foi realizada pelo Liceu de Artes e Ofícios, que era o local que reunia os artesãos de maior qualidade, né, que trabalhavam a madeira, o metal e mesmo aquelas marcheteries, né, que é o engaste na madeira de entalhes ou de uso de várias madeiras justapostas, ou mesmo incrustações de metal. Isso porque, fora disso, havia eventualmente algumas marcenarias de muito bom nível, como é o caso da marcenaria Opido, que fez aquela cama de casal que vocês veem. Aliás, é uma cama de viúva, como se dizia, né? Que vocês podem ver aí no espaço expositivo. E as cores. Então, a gente podia aproveitar, porque aí tem um link muito direto com o catálogo, né? Com o design do catálogo, que fez um diálogo muito grande com a expografia, né? Eu acho que o gráfico e o expográfico funcionaram muito bem. E aí você podia falar do seu achado, né, das cores, do anúncio, né, da Regina? Eu acho que um dos trunfos da exposição, sem dúvida nenhuma, é a paleta de cores, né? Que deu uma dinâmica no espaço e abrigou muito bem esse mobiliário e esses objetos que compõem cada ambiente. Foi um encontro feliz, porque na minha pesquisa eu consegui localizar uma revista. Essa revista está arquivada na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e chama-se A Casa. Era uma publicação já dedicada à decoração moderna de ambientes. Esse número é de 1938. E nesta revista aparece um anúncio, numa página, um anúncio do Tapetes Regina, que era a pequena indústria de tapetes que a Regina havia fundado. E então tem a reprodução de um tapete, aliás, com motivos indígenas, e há também uma nota
assim, né, no próprio anúncio, dizendo, porque o anúncio é em PB, não é a cores. Mas nessa nota ela esclarece que ela considera, Regina, considera como apropriado para a arte brasileira e os tapetes que ela pretendia fazer, as cores utilizadas pelos nossos indígenas, que são cores, tintas ou pigmentos extraídos de vegetais, né, próprios da nossa flora. E ela nomeia o urucum, que é o vermelho, um vermelho muito específico, que é extraído das sementes do urucum, né? Urucum, que é um fruto espinhoso por fora, mas que dentro ele tem assim uma série de bolinhas, né? Vermelhas, e que produzem essa tinta muito intensa, e que vocês veem as pinturas corporais dos indígenas, e também eles usavam para tecer, para tingir fibras, e que usavam em tecelagens, né? Além do urucum, ela cita o azul, que é o genipapo, esse azul profundo, que também é muito utilizado, é uma fruta que tem esse suco, e é utilizado sobretudo nessas pinturas corporais que tem desenhos, sabe? Que o urucum, ele é usado mais como uma cor unida, né? E esse desenho que a gente vê em preto, na realidade, ele, quando aplicado no corpo, ele é um azul profundo que, em seguida, é oxidado em contato com o ar e fica preto. Então, esse azul também entrou no nosso esquema cromático. E, por fim, a tabatinga. Ela cita essa tabatinga, que é o barro, é um tipo de argila amarela, assim, quase uma cor de ocre. E então nós temos essas três cores. Mostra o catálogo, que tem a capa de tabatinga. O catálogo, como disse o Cauê, ele segue, é um projeto da Paula Tinoco, e ele utiliza essa coloração, né? E a geometria também. Então, é uma combinação. Aliás, a nossa arte indígena, ela também é muito geométrica, né? Então, é uma estranha combinação de um geometrismo que vinha da Europa, né? Que todos os móveis, se vocês observarem, uma poltrona, ela está inscrita numa forma geométrica, né? Os indígenas também, você pode observar isso nas cerâmicas, nas esteiras, né? Nessa trama, sempre com motivos geométricos. E então, a Paula usou aqui essas cores, e que vocês vão ver que dentro do livro, que virou um livro, né? Esse catálogo é um catálogo bastante alentado, né? E isso ficou também muito interessante, porque eu acho importante esta sintonia entre um produto que é gráfico, né, e a própria exposição, porque uma coisa remete à outra, né? E eu acho que aqui foi bastante feliz esse resultado, né? Acho que, já que você tocou nessa questão indígena, né, que está na geometria, ao longo da exposição, né, e do catálogo, a gente vê uma série de trabalhos com temas indígenas, mas também é interessante a gente reparar o modo idealizado como essas figuras indígenas são projetadas, com corpos que tem algo de moderno, mas também tem um resquício ali romântico.
é como se trocasse, né, a figura indígena, como que até você comentava, sai a Diana caçadora e entra o corpo de um índio, mas ainda com um estereótipo que, de fato, pouco se aproxima, né, dos corpos indígenas. Né? Isso é fato, porque é como eu digo, é uma estranha mistura. E, gente, nós continuamos praticando essa estranha mistura, porque, como diz o próprio manifesto da antropofagia, né, o brasileiro ele é muito aberto à influência e é muito ávido pelo que é do outro, mas ele imprime algum caráter naquilo que ele toma do outro, né? Então, nós vemos aqui nessa exposição um momento em que, na Europa, por exemplo, o tema da Diana Caçadora era um tema muito frequente, porque estamos lá na Europa no período de entreguerras, né? Tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, e a mulher tinha adquirido uma proeminência muito grande na sociedade, porque a mulher passou por uma revolução de costumes, de vestuário, de atuação profissional, enfim, completa. Essa mulher que surge nos anos 20, ela contraria tudo aquilo que estava no passado, então passa a usar as saias muito curtas, a guiar automóvel, fumar em público, tudo isso que não faziam antes. E então, essa questão do índio, esse era uma peça que, infelizmente, nós tivemos que ceder, porque ela é da Pinacoteca, e foi, há uns dias, 2, 3 dias atrás, foi levada de volta para a Pinacoteca, que vai abrir uma grande exposição sobre o John Grass. Então, essa peça do John Grass, que é um relevo, é um bloco de gesso esculpido, provavelmente em preparação a um bloco de pedra, para ser feito em pedra, aquilo, é muito interessante, porque esse índio que aparece lá, ele quase não tem nada de índio, tanto pela postura, que é uma postura clássica, e também aparece, né, seria um índio caçador. Só que essa corça que aparece lá não é absolutamente uma corça que se encontre aqui no Brasil, porque até ela tem os chifres assim torneados, né? Não tem esse tipo de animal aqui. E um pássaro ferido também, que indicam que ali provavelmente era uma iconografia referente à Diana Caçadora, né? Que ele removeu a Diana e colocou o nosso índio no lugar. E nem tão nosso, porque, como nós já mencionamos, o corpo dele, a postura, a pose, é uma pose que já aparece na arte europeia. Então, o que de romantismo, né, nessa pose? Eu acho que, por exemplo, o romantismo, eu vejo mais nessa tapeçaria, por exemplo, né? Aquela tapeçaria dos 2 índios que está naquele segundo ambiente da coleção Adolfo Lerner também. Eu vejo ali mais o romântico. Naquela do Brecheret, eu acho que é uma aproveitação, um aproveitamento do John Grass, né? Desculpe, é que o Brecheret também fazia essa apropriação de índios, e na hora eu já me lembrei desse monumento que nós temos aqui na entrada do Parque Ibirapuera, que é o monumento às bandeiras, né? Onde tem vários exemplos de índios com poses clássicas, né? Então, é uma iconografia
clássica que, naquele período de entreguerras, na Europa, ela retorna porque, depois dos horrores da guerra, havia, assim, uma vontade de voltar a valores mais estáveis, valores clássicos, e até um Picasso, por exemplo, que havia sido tão disruptor, tão violento, ele também vai, nesse período, pintar coisas, mulheres, por exemplo, figuras femininas, que remetem à arte clássica. Mas mesmo os temas, alguns dos temas, né, como o próprio Diana Caçadora, como aquele enorme lá do Palácio do Governo, do John Graz, do Pastoral, ainda são temas clássicos, são temas tradicionais, né? É claro que um ou outro índio vai aparecendo, mas tem o bandeirante, tem a chegada... Você viu esse bandeirante? É uma espécie de descoberta, que eles chamam de desembarque. Desembarque, é. Esse do Graz, mas poderia ser uma iconografia da descoberta do Brasil, né? Porque tudo isso são criações, são invenções. Ninguém estava lá na descoberta para saber exatamente como foi. São idealizações, né? E agora está bem é bem importante a gente discutir esses temas, que, vejam vocês, essa máscara está terrível. Esse incêndio que tentaram atirar na estátua do Borba Gato, que é um bandeirante. Então, essas iconografias, essas imagens foram todas construídas, né, pelos nossos pintores e pelos nossos historiadores. E não deixa de que, quer dizer, esse grande quadro do Graz, ele vai também nessa linha. Porque ali você tem... Da idealização do bandeirante, da construção do herói nacional. Era um período, justamente, que o Toné estava fazendo isso lá no Museu Paulista. Então, olha, gente, são tantas as coisas conjugadas para dar essa produção, que você pode ver isso sob vários pontos de vista, né? Acho que, se eles também quiserem perguntar... Podia abrir, porque a gente tinha alguma pergunta, algum comentário. Não, pode ser. Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Não? Entenderam tudo? Pode falar, claro. Eu só fico emocionado em ouvir você, uma pesquisadora, que eu diria que é a papa da pesquisa. Imagina, Muito honrado pela participação nessa exposição e fico agradecido, através do Cauê, a participação do MAN, acolhendo a filosofia nova do Art Deco no Brasil. Então, meus agradecimentos em nome de toda a minha família. Fúvia, mando um grande abraço a você. Muito obrigada. Eu gosto muito da Fúvia, então é mútuo. Então, o Adolfo contribuiu com um grande número de peças, como vocês constataram aí na exposição, e foi um precursor, quer dizer, ele teve a antevisão de que havia um valor intrínseco agregado nessas peças. E pôde, não só teve essa sensibilidade, como adquiriu essas peças numa época em que isso estava relegado a casas de material de demolição, coisas assim, lugares que, em absoluto, não se ia buscar arte. Era tipo Família Vende Tudo, Casas André Luiza, quando as pessoas mudam os móveis. Mas também tem um olhar que você mesmo já nos disse, Adolfo, que o próprio Bardi tinha uma atenção especial para a tapeçaria e que algumas coisas foram adquiridas, né, do próprio Bardi, né? Então, ou seja,
ele também foi uma figura dos poucos que percebeu um valor ali, enquanto que ninguém estava olhando para aquele tipo de peça. Né? Eu acredito que o Barthes, evidentemente, pela formação que ele tinha, um homem europeu e que vivenciava já toda essa parte de comércio de arte e grande conhecedor, não é? Ele, a meu ver, ele foi o primeiro diretor de museu e historiador que falou firmemente a favor da Regina. Ele teve a ousadia de dizer que a Regina poderia vir a ser estar em pé de igualdade ou equivalente à Tarsila, que a obra dela seria reconhecida como tão importante quanto a obra da Tarsila. Então, o Bardi, que, aliás, o Adolfo relatou a mim que aquela tapeçaria que mostra a mulher com galgos, ela foi a sua primeira aquisição, não é? A primeira peça que ele comprou desta coleção Decaux, e comprou das mãos do professor Bardi, que tinha uma galeria na época chamada Mirante das Artes. Outro momento também que eu confirmo esse interesse do Bardi pelos trabalhos da Regina, essas 3 mulheres, que são 3 patchworks, né, feitos pela Regina, e que eu encontrei na coleção Ivani e Jorge Yunis, essas 3 figuras, pesquisando, nós verificamos, porque elas não tinham sido ainda bem identificadas. E, na pesquisa, nós verificamos que elas chegaram à coleção Yunis através do espólio do Bardi. Então, isso passou pelo olhar dele, né? E isso deu grande credibilidade à identificação como peças da Regina, não só pelo trabalho técnico, né, da própria confecção, mas este fato delas terem pertencido ao Bardi já é uma chancela muito importante, né? E de fato, ele foi bastante precursor em perceber valor nisso, porque, mesmo na Bauhaus, a parte de tecelagem era um pouco, né, apesar do discurso não ser esse, era um pouco menor do que a da pintura. Sempre que entrava a mulher vai para a tapeçaria. A Anne Albers disse que foi obrigada a ir para a tapeçaria, exatamente, porque ela não teve espaço na pintura. E aí ele comparar, de fato, a Regina à Tarsila, já, né, com um olhar moderno, é um reconhecimento da importância dessas artes aplicadas, ou arte mesmo, está de igual para igual com a pintura, não é uma arte menor, né? Coisa que sequer a Bauhaus tinha reconhecido naquele período. Né? Isso realmente corre há esse comentário, inclusive feito pela própria Anne Albers, de que as mulheres, quando queriam entrar na Bauhaus, eram conduzidas para a área de têxteis, né? E para onde ela, Anne Albers, foi, e ela casou-se posteriormente com Joseph Albers, e os dois imigraram para os Estados Unidos. E por que imigraram para os Estados Unidos? Foram contratados por uma universidade americana, onde ela pôde trabalhar a Black Mountain College. Né? Exatamente, uma universidade que foi muito pioneira, né, em muitos momentos. E hoje eles têm uma fundação, quer dizer, falecidos, mas constituíram uma fundação que divulga o trabalho deles, inclusive da Anne Albers, que recentemente teve uma exposição individual na Tate Gallery de Londres, e, portanto, ela é hoje reconhecida internacionalmente. E
existem trabalhos da Regina muito próximos àquilo que a Annie Albers fez. E a Anne, inclusive, fez uma viagem para a América Latina para conhecer o trabalho Sim. têxtil dos povos, né, originários, pré-colombianos. Exatamente. Né? Então, há até uma certa similaridade de interesses dessas duas mulheres que trabalharam com têxteis, porque, de fato, a Annie Albers ela foi várias vezes ao Peru, por exemplo, que é conhecido como tendo obras maravilhosas, né, que são, desde o pré-incaico, já vinham com têxteis incríveis, e ela foi lá para reconhecer técnicas e motivos. E a nossa Regina, logo nos anos 20, ela vai ao Museu Nacional, esse que pegou fogo, sabe, para conhecer o que era a arte indígena brasileira e recolheu motivos, né, que são justamente provenientes de tecelagem indígena ou de cerâmica indígena. Então, as duas tiveram uma percepção, porque a arte moderna ela vai buscar nesses povos que eram vistos na Europa como primitivos, exóticos, e por aí ela vai buscar inspiração, ela vai buscar um alimento novo, né? Porque, na verdade, isso ocorre com muitos artistas, muitos, da arte moderna internacional, começar por um Picasso, um Braque, um Matisse. Todos eles beberam nessas fontes ditas primitivas ou exóticas, né? E mesmo essas mulheres que se dedicaram aos têxteis, né, tiveram esse interesse. Mas foram poucos os que, de fato, foram fundo, como ela, porque o Picasso se interessou pelas máscaras africanas, mas nunca foi para a África. Ela veio para cá ver, de fato, o trabalho têxtil, né, desses povos. Realmente, quer dizer, eles conseguiam, né, aquelas esculturas, máscaras, etc., que eram trazidas por comerciantes que tinham contato na África e viajavam para lá e traziam para Paris, e aí é que eles ficaram conhecendo tudo isso. Mas esse interesse pelo que é do outro, nesse momento, foi muito intenso entre os artistas europeus. E a Regina, afinal de contas, ela teve uma formação totalmente europeia. Ela e o John Grass e o próprio Gomide, quando chegam aqui, eles já eram artistas experimentados e tinham tido uma excelente formação, né? Tanto é que eu acho um pouco impressionante como que o John Grass, ele se saía bem em tudo que ele fazia. Quer dizer, se ele se dedicava ao mobiliário, mas também à pintura, e ele desenhava luminárias, enfim, ele tinha um domínio das técnicas, os vitrais também, realizou inúmeros vitrais, de modo que eles certamente tiveram uma formação muito bem constituída, né? E aberta a todas essas atividades, né? Porque o John Grass, ele quando chegou aqui, ele já tinha realizado muitos cartazes, excelentes cartazes, né, na Europa, e também vitrais para templos próximos a Geneve. Quer dizer, ele já era um artista atuante quando ele veio para o Brasil. Mas uma diferença, né, que esses europeus todos estavam buscando o outro, buscando, né, seja Gauguin, indo lá atrás da luz, o Van Gogh atrás das gravuras japonesas,
Mas engraçado que aqui, né, no Brasil, o outro somos nós mesmos, né? Porque aí o discurso nacionalista aflora, mas a arte moderna europeia não é nacionalista. Mas as artes modernas que aparecem aqui nas Américas, elas têm esse discurso nacionalista muito a partir né, do indígena como raiz, ou de um estereótipo do indígena como raiz. Exatamente, como você diz, é um estereótipo, porque, na realidade, nós, de hoje, não conhecemos o índio. Até hoje, nós que vivemos nas grandes cidades, não conhecemos o índio. Raras são as pessoas que têm contato com o índio. Então, na época, nos anos 20, eles também, e mesmo antes, então, essa figura do índio, ela é idealizada, né? Ela é quase mítica, quer dizer, é uma ancestralidade que é buscada, mas não é vivida. Quer dizer, é uma coisa... Isso já diziam até os poetas românticos. Quer dizer, eles falavam muito do índio. Você pega um Gonçalves Dias, né? Mas não tinham... É como se... que só começamos a enaltecer o índio quando ele já era quase extinto. Quer dizer, ele já estava caminhando para essa lenta extinção, né, da qual eles são vítimas, né? E isso porque quando o Brasil começou com os movimentos de ter um pensamento nacional, que foi justo na época do Tiradentes, né, no final do século XVIII, quando eles pensavam em fazer símbolos para a nação brasileira, eles já pensavam em colocar a figura do índio. Bom, mas a esta altura o índio já tinha sido ou morto ou enxotado cada vez mais para o fundo do país, né? Para o oeste. E neste processo nós continuamos até hoje. Quer dizer, nós estamos vendo quase que o fim desse grande massacre, na verdade, do índio como pessoa e da cultura indígena, né? Que hoje, ainda essa semana, acho que ontem, antes de ontem, saiu no jornal, quer dizer, uma associação indígena que fez agora uma denúncia à Corte de Haia, apontando o genocídio dos índios que está em curso, porque eles não recebem vacinas, eles estão com suas terras invadidas. Então, essa associação estava, que é indígena, né, que atualmente eles têm já alguma organização. Mas é uma visão romântica, né, primeiramente, e, portanto, essas figuras indígenas são idealizadas, né? E vários movimentos, até o carnaval nosso, incorpora essa figura do índio, né? Como diz a autora, é um índio despanador, porque, na verdade, aqueles grandes cocares e tudo que aparece no carnaval são penas tingidas, não poderiam ser penas de pássaros com todas aquelas cores. Então, mas só para então fazer o merchandising aqui, a partir do dia 4 de setembro, o MAM vai inaugurar a exposição de arte indígena contemporânea. É a primeira exposição curada por um artista indígena, feita pelo museu, e acho que também é uma contribuição para que, de fato, a gente possa olhar para essa arte indígena de um jeito que talvez, né, os fundadores do MAM, né, que olharam, não perceberam daquele modo. O Jader Isbel é um descendente de Macunaíma e, obviamente, não simpatiza com esse personagem
do Mário de Andrade, né, o Macunaíma, que já não é, esse herói sem caráter, né, que sem caráter porque não tem característica, não porque não seja mau caráter, né, mas ainda assim é muito legítimo ver esses protagonistas da arte indígena revendo a arte moderna e percebendo, né, tentando, desconstruindo, né, afinal de contas, essa ideia da antropofagia, né, também foi uma apropriação cultural feita por europeus, né, que bem ou mal nos serviu, né, mas esses povos estão olhando para Macunaíma, olhando para a antropofagia e trazendo de volta para si. De fato, eles são os verdadeiros antropófagos, se é que culturais. Eles podem fazer a antropofagia e não, né, o europeu se apropriar desse trabalho. Eu vejo eles reivindicando esse lugar, o que é bem interessante. Bom, aí só para a gente, já que eu comecei a fazer merchandising, eu faço já o da próxima também, que no dia 4 de setembro, além de abrir a exposição de arte indígena contemporânea, chamada Moquém em Surari, vai também ter a continuidade das discussões sobre o modernismo brasileiro, com uma exposição chamada Moderno Onde, Moderno Quando, que é uma exposição sobre o centenário, né, da Semana de 22, a partir do centenário, tentando também ampliar a visão para que ela seja vista como um fenômeno nacional e menos paulistana, assim, no sentido de que revendo a importância, de fato, do que foi essa semana nesses últimos 100 anos. Mas acho que, se alguém quiser fazer ainda um último comentário, ou a Maria Alice, só para a gente encerrar, já são quase 4 horas. Tem uma pergunta ali do Mário. Não deixa eu tirar a máscara, não, Mário. Porque eu não conhecia. Tá. Sobre o final da exposição, que tem um audiovisual, o registro das casas, eu fiquei curioso se sobrou ainda alguma casa na Arte Deco aqui. Não. Mas se tem... Não, de todas aquelas casas, eu acho que não há nenhuma de pé. E, felizmente, o Graz chamou um ótimo fotógrafo para documentar o seu trabalho. Então, essas fotos estão no Instituto John Graz, né, pertencem ao Instituto, são todas do Hugo Zanella, então, a partir delas, nós temos certeza de que isso realmente existiu, porque nenhuma daquelas casas... Sobrou só do Warszawski, né? A casa da Ruitápolis. Mas outras... não com ambiente interno decorado. Eles mudaram o ambiente. Né? Tem mais registros sobre o Instituto também. Aí eu sei que é da família Jafé, da Caio Prado. Aqui no catálogo eu me detenho bastante nisso, sabe? Eu vou dizer, porque é muito interessante, porque você vê que as primeiras casas, e, portanto, famílias, você vê o caso do Caio Prado e Antonieta, né? Eles eram descendentes da família Prado e da Penteado. Então, eles pertenciam àquele pequeno núcleo da alta burguesia de São Paulo que apoiou os modernistas. Então, os primeiros que adotaram este novo modo de morar eram pessoas desse grupo. E depois, se você começar a analisar, a coisa vai seguindo a evolução até desses bairros da alta burguesia que vão se deslocando. Primeiro está em Campos Elíseos, depois, já no caso do Caio Prado, estão em Higienópolis, seguem aí para os Jardins. Então, quando você tem uma casa do Ferrabino, por exemplo, que era nos Estados Unidos, na rua Estados Unidos, você já tem um pessoal que era de uma burguesia emergente, vamos dizer assim, porque eles são já italianos que imigraram, né,
muitos deles ou italianos ou sírio-libaneses, como é o caso do Jafé, que imigraram e se tornaram industriais, enriqueceram em São Paulo. E então a segunda leva é muito constituída por esse segmento. Você entende? E já então não mais aqueles primeiros grupos que apoiaram 22, mas num segundo momento, nos anos 30, já esses imigrados que eram industriais. Então também saiu daquela riqueza adquirida pelos cafeicultores para chegar, quer dizer, o dinheiro mudou de mão, passando desses cafeicultores para os industriais, né? Então, veja bem, esse Ferrabino, ele era dono de uma grande fábrica de tapetes e carpetes, que chamava-se Ita. Então, os Jafé eram grandes industriais de fábrica de tecidos, enquanto que o primeiro que nós mencionamos, no caso, o Caio Prado, não só ele descendia dessas famílias tradicionais de cafeicultores, como o filho dele vai ser esse grande autor, já de uma linha de esquerda, tá certo? Que vai fazer uma análise sobre economia e a colonização brasileira. Então, é muita história de São Paulo, do pensamento e da economia paulista, que acompanha, que o John Graz, de certa forma, vai acompanhando, porque é onde existem pessoas que podem adquirir, porque era um luxo. De todo modo, era um luxo você ter um ambiente inteiramente decorado, e, na época, como eu disse, não eram móveis industrializados, eram móveis desenhados especialmente para aquelas residências, né? Móveis únicos. Outra última dúvida. Tem duas telas do Graz que estavam na semana de 22 que estão expostas aqui. Sim. E eram 10 no total. As 8 estão perdidas? Não, eram 8 telas, que eu saiba, eram 8. Dessas 8, eu não conheço as outras, eu não consegui localizar as outras, até acharia interessante vê-las. Então, nós temos 2 aqui, né? Que uma pertence à Pinacoteca do Acervo, já há muitos e muitos anos, eu sempre a conheci, e a outra pertence ao Sérgio Pisoli, que trabalhou por muito tempo com o Instituto John Graz, e foi aí que ele, há muitos anos atrás, conseguiu essa tela. Essas 2 telas, para a gente pensar, inclusive, sobre a semana de 22, como aquela exposição foi improvisada. Não havia uma curadoria como hoje a gente tem curadorias para exposição. E eles meio que pegaram o que deu, quer dizer, não havia uma produção moderna. E, então, o caso do John Graz mostra bem isso. Essas telas foram produzidas na Europa, ele as trouxe nos anos 20, em 1920, quando ele veio, né, para casar com a Regina, ele trouxe essas telas, e eu acredito que as outras também eram do mesmo conjunto, que foram telas produzidas, pintadas na Espanha, em Toledo e região de Toledo. E ele estava lá porque ele tinha ganho uma bolsa. Ele estava na Suíça, mas ganhou uma bolsa que dava direito a essa viagem. Então, ele esteve na Espanha e pintou essas telas.
Então, o tema não é brasileiro, o artista é suíço, a produção da pintura não foi no Brasil. Então, como isso está na Semana de Arte Moderna? Pois está, e não só o John Graz, mas nós sabemos que outros artistas, como o Moya e uma série de outros, o Psy Rembel, eram artistas recém-chegados ao Brasil, que nem naturalizados eram, porque o John Graz vai se naturalizar muitos anos depois. Mas o Oswald, quando o viu, falou, ótimo, é mais um dos nossos, né? Isso ele fala com todas as letras, porque ele, como eu disse, ele conheceu a pintura do John Graz naquela primeira exposição, e logo depois aconteceu um banquete em homenagem a um dos modernistas, né? No caso, o Menotti Del Picchia, e nesse banquete o Oswald diz, bom, nós agora temos aqui um novo modernista, uma pessoa fantástica, e apresenta o John Graz para aquele grupo, que era um grupo seleto de modernistas, né? Então, é assim que se fez. A Tarsila não estava, pouca gente sabe disso, né? Todo mundo pensa que Tarsila participou. Eu digo, quem não é um historiador imagina isso, mas de fato a Tarsila vai chegar depois da realização da Semana de Arte Moderna. E então foi uma coisa de certa forma improvisada, mas que tinha o objetivo de chocar a burguesia. E sabe por quê? Você fala, bom, mas então eles queriam chocar a burguesia, mas receberam o patrocínio da alta burguesia. Sim, porque essas famílias, como os Prado e os Penteado, eles viviam mais na Europa do que aqui. Eles só estavam aqui porque, como ocorreu a guerra, a Primeira Guerra, eles tiveram que sair da Europa e vir para cá. Mas eles achavam que o pessoal daqui era, assim, extremamente provinciano e que não tinha a menor visão de nada. Quer dizer, o Paulo Prado achava que eles eram chatíssimos, os seus parentes, os cafeicultores, eles achavam extremamente provincianos, porque não conheciam muito superficialmente o que acontecia na Europa. Então, quando eles tinham que ficar aqui e encontraram jovens com ideias um pouco arrojadas, tanto é que se diz que quem sugeriu a semana foi a mulher do Paulo Prado, a Marinette Prado, que nada mais era do que uma senhora francesa com a qual ele vivia, e só veio a casar-se com ela muitos e muitos anos depois. Mas teria sido ela que disse aos modernistas, por que não fazer como em Deauville? Porque lá em Deauville, na França, já existia um festival, né, que era justamente uma coisa um festival, Deauville é na praia, né? Então era um festival que tinha música, que tinha exposições, assim, uma coisa variada. E daí é que teria surgido essa ideia de ter literatura, ter música, ter artes visuais na Semana de 22. Então, gente, é um melange total. Você tem um pouco de tudo, né, que é ainda, eu acredito, muito da nossa vida cultural, sabe? Que é assim, pega um pouco daqui, pega um pouco de lá e dá uma misturada. E quando acerta é muito bom, mas é muito característico da cultura brasileira mesmo, né? Não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Acho que está bom, né?
Bom, então, queria agradecer a todos, dizer que a exposição fica aberta até domingo e o catálogo está disponível ali na frente, para quem quiser adquirir. Obrigado a todos.